Então chegamos à nossa 10ª aula. Que coisa boa, né? Estamos quase no final do curso e só tenho a te agradecer pela confiança de estar realizando e assistindo todas essas videoaulas. Então, meu muito obrigado a você que permanece aqui com a gente firme e forte. Então, muito obrigado novamente. Essa 10ª videoaula, vamos falar um pouquinho sobre o Abocate. É um outro tipo, é uma marca muito famosa, né, de sistema de catéter agulhado. No meu ponto de vista, na minha prática do dia a dia, é o que eu amo, tá? Eu adoro o Abocate. Para mim, um dos melhores que já inventaram para realizar um acesso venoso e também, claro, né, para manter um acesso para uma fluidoterapia, tá? Então, ele é um dispositivo muito agradável e muito legal para quem faz, né? Por isso que a prática é importante. Você vai ver como é, eu vou dizer, gostoso, né, fazer uma punção com o uso de Abocate. É claro que ele é um pouquinho mais complexo, né? Ele tem uma certa destreza manual, uma técnica que você precisa cumprir do início até o fim. Mas se você fizer todo correto e treinar isso, eu acredito que você será um excelente profissional e uma referência no seu local de trabalho. Vamos ver então os assuntos relacionados ao uso de Abocate? Aqui é uma foto mostrando já um dispositivo com segurança. Se você for prestar bem atenção, né, na parte onde fica o rosa, no seu interior, ele tem uma molinha, né? Então, esse dispositivo, ele é um dos mais atuais, né? Então, é um dispositivo que, quando você fizer a punção e deixar somente a parte plástica no paciente, você retirar a agulha, você vai ver que aquele dispositivo vai se andando junto e no final ele trava a ponta da agulha. Então, isso evita que alguém queira repuncionar, evita que você, ao manusear esse equipamento, você se perfure e acabe se machucando e tem que ter toda uma avaliação de controle de infecção, tá certo? Então, é um dispositivo bastante interessante, eu gosto muito, recomendo, né? Recomendo que você faça, mas também pratique, né? É um dispositivo que precisa de um pouquinho de destreza, um pouquinho de técnica para você estar realizando esse procedimento. Aqui no slide ele vai mostrar para você os tamanhos. A gente viu lá nos catéteres agulhados do tipo scalp, né, que tinha uma numeração em ímpar. Agora no Abocate é o contrário, o Abocate é par. Então a utilização do Abocate, a sua numeração, ele é correspondente a um número par. Então ele tem desde o maior, que é o 14, o 16, nós temos o 18, que é um dispositivo que ele é amplamente utilizado e na minha preferência é o melhor para você puncionar um paciente adulto, tá? Ele, pela questão do volume, pela questão também da segurança de precisar de um catéter que dê suporte para determinadas situações intra-hospitalar ou até mesmo extra-hospitalar. Porque por mais que o 20, que é o rosinha, né, seja de uso comum, ele tem um calibre menor. Então pode ser que você acabe precisando de um dispositivo um pouquinho maior para aquele tipo de paciente que está mais instável, que não é um paciente que vai receber o medicamento e vai embora, ele está no setor de internação, ele já é um paciente que pode ter uma complicação durante o seu processo. Então, para antever qualquer situação de instabilidade hemodinâmica nesse paciente, eu indico sempre o número 18, tá? O 20 também é adulto, então tanto o 20 como o 18 são de uso adulto. Já o menor, né, que já seria o 22 e o 24, já é pediatria e neonatologia. Nada impede, como eu falei já, a mesma coisa relacionada ao uso do scalp, que eu não posso usar o Abocate da minha preferência. Então, eu posso sim usar, tá? Só que não é a indicação. Então, não é proibido, mas a indicação que se deve fazer é respeitar as numerações. O 24 para neonatologia, o 22 pediatria, o 20 também pode ser usado em pediatria, é aquele limite, né?
uma criança um pouquinho maior eu já posso usar o 20. O 20 e o 18 é mais voltado a pacientes adultos. Já o 14 e o 16, ele é mais voltado a procedimentos cirúrgicos. Então você vai ver muito o abocate sendo usado em centro cirúrgico na parte do transoperatório. O paciente vai entrar no procedimento cirúrgico, ou o enfermeiro ou o anestesista vai acabar funcionando ou com 16 ou com 14. Por exemplo, uma cirurgia bariátrica. Nesse tipo de cirurgia, nós vamos acabar utilizando ou 16 ou 14. Por quê? Porque é um procedimento que exige um volume maior de soluções, né? Então, como é uma cirurgia de grande porte, a pessoa pode perder muito sangue durante o procedimento, então é necessário ter um catéter com volume maior e por isso tem que ter um tamanho maior também. Só que o 16 e o 14, existe uma indicação de se fazer um botão anestésico. Como ele é muito calibroso, vocês vão ver isso no dia da prática, ele é extremamente grande, o calibre, vocês vão até se assustar com o tamanho dele, então, porque ele machuca. Ele realmente é um catéter que vai fazer uma abertura na pele muito maior do que o 20 e do que o 16. Então, ele pode sensibilizar mais as terminações nervosas na pele e acabar machucando um pouquinho mais a pele desse paciente, tá bom? Mas essas são as indicações relacionadas ao uso de abocate. Então, aqui, o que nós temos? Uma foto mostrando que é possível sim, realizar o abocate na mão de um paciente. Muitos vão ter medo, muitos vão ter receio, né? Por quê? Porque geralmente a indicação na mão é scalp. O abocate, ele pode ser, claro que pode ser usado e deve ser usado. Só que nas mãos nós temos uma vascularização onde o calibre nem sempre é tão grande assim, para você colocar dentro um 18 ou até mesmo 20 ou até mesmo 22, para o paciente receber um medicamento. Existe a questão do custo. Geralmente quando a gente pega na mão, né, a gente faz um acesso na mão, é para um medicamento que vai durar pouco tempo, só vem, recebe e vai embora, né, não vai ficar internado, a não ser que seja um paciente já internado, e aí existe uma indicação de abocate nas mãos. Outra questão é que as veias da mão geralmente são sinuosas. O que quer dizer sinuosas? Elas não são retilíneas, elas não seguem reto, elas vão se encurvando. Isso dificulta um pouco também a colocação de um abocate. No abocate, a gente deve escolher uma veia retilínea. Então, eu devo palpar, sentir essa veia, verificar qual é o trajeto que ela tem e com esse trajeto a gente determinar aonde eu vou iniciar a colocação do catéter para que ele fique totalmente dentro da veia. Enquanto o scalp não precisa ficar totalmente dentro da veia, o abocate precisa introduzir o catéter, a parte flexível, para dentro da veia desse paciente. Ela tem que ser endovenosa, até para evitar o risco maior de infecção naquele tipo de procedimento, tá certo? Então, a mão é possível? Sim. Você vai ter que avaliar com um profissional de saúde capacitado e habilitado para o procedimento, a saber a forma correta e a forma ideal de você colocar um abocate, funcionar com abocate, dentro de um acesso venoso, no qual nós utilizamos o dorso da mão, né? A região posterior da mão, tá ok? A partir de agora, nós vamos estar verificando uma sequência de fotos que vai mostrar o procedimento para você, tá ok? Então, nós vamos estar verificando passo a passo, na parte teórica, na parte das imagens, como se realiza o procedimento. Mas é claro que na prática a gente também vai estar vendo isso. Eu vou estar do lado de vocês durante esta prática, tá certo? Para que exista um procedimento com segurança. Então, nessa foto é a parte inicial. Você fez o garroteamento, já visualizou o acesso venoso, já sentiu essa veia, você já decidiu qual a veia você vai utilizar e automaticamente já vai iniciar o procedimento, que a próxima imagem vai trazer para nós. Aqui nós estamos vendo a parte da antisepsia, né? Muitos falam asepsia, mas é o termo errado, né? O prefixo a quer dizer negação.
Séptico quer dizer aquilo que é contaminado. Então, asséptico é aquilo que é estéril, aquilo que não é contaminado. Quando nós vamos higienizar uma pele, mesmo que seja com álcool 70%, ou PVPI, ou clorexidine, ele é um procedimento de antissepsia. Por que antissepsia? Porque eu estou diminuindo a contaminação de uma superfície. Eu não estou esterilizando, até porque a pele não fica estéril. Eu preciso remover a flora transitória, aquela flora que a gente adquiriu pelo meio ambiente, né, ao tocar uma superfície, e eu preciso fazer essa remoção e essa antissepsia, né, essa diminuição do grau de contaminação da pele. Então, nós vamos aprender algumas técnicas e algumas práticas relacionadas a isso, tá bom? Só para dar um spoiler, né, a gente gosta de spoiler, então, nós temos duas práticas de forma geral. Uma é de forma circular e a outra é do menos contaminado para o mais contaminado. Então, aqui é de mais periférico para mais medial, tá certo? Então, nós vamos ver isso na prática e na prática vai ser show de bola. O que nós podemos perceber agora é o início da introdução do catéter. Muitos vão acabar se apavorando, nunca viram um catéter, né, um abocate, e vão achar muito grande. Não é bem assim, tá? Você vai ver que a parte fixa do catéter, que é a parte da agulha, ela vai ser removida depois. O que vai ficar no paciente é simplesmente a parte flexível. Então, tanto que o abocate é algo muito interessante nas funções em região cubital. Né? Lembra da anatomia? Região cubital é a região posterior à região do cotovelo. Né? Temos o cotovelo numa região do braço, né, entre a junção do braço e o antebraço, frontal, anterior, ventral, ele é chamado de região cubital. Então, ali a gente usa geralmente para dobrar o braço para fazer o movimento. Isso é muito comum. Então, o abocate ele pode ser funcionado ali. Não é o ideal, não é o indicativo, tá? Mas se eu for funcionar ali, mesmo que a pessoa dobre, ele continua gotejando. É isso que ajuda o procedimento. Mas os meus alunos vão ter que fazer práticas e vai ser ensinado a pegar nas regiões do antebraço ou até mesmo na região do braço. Depende de cada biotipo, né? Eu peguei pacientes que têm uma cefálica na região do braço que ela é muito linda, né? É uma V muito visível, palpável, calibrosa, é excelente para o uso de abocate, principalmente o 18, tá certo? Vamos ver a sequência dessas imagens? Nessa imagem, o que é interessante a gente ver? É uma continuação da entrada da agulha na pele do paciente até acessar o vaso venoso. O que é interessante a gente observar? Que quando ele iniciou para a colocação do catéter, ele tinha uma angulação diferente desta agora. Então, realmente é assim. A gente aumenta um pouco a angulação, a gente vai entrar lá a 30 graus, 35 graus. A hora que eu acessar o vaso, eu reduzo um pouco essa angulação. Eu venho para 20, 15 graus para que o catéter acompanhe a veia do paciente. Então, esse é o ponto fundamental. Então, eu começo numa angulação maior e depois eu passo para uma angulação menor. Então, a hora que eu acessei a veia, começou a refluir sangue no catéter, eu já reduzo o grau para me acompanhar. Vocês vão ver que isso acontece nas práticas, é quando eu erro a angulação. Eu vou lá e acesso a veia e eu não altero a angulação, eu ainda continuo com a angulação maior. Então vai acabar que quando eu colocar a parte flexível para frente, ele vai bater na veia e vai acabar dobrando. E quando dobra, machuca, dói. Então quando você introduz a parte flexível para frente e o paciente sente dor, sente desconforto nessa veia, é porque possivelmente o catéter dobrou dentro da veia. O que nós podemos observar aqui? Que houve refluxo venoso. Olha que legal. Por isso que eu gosto do abocate. O abocate você não precisa preencher ele. Você vai conectar todo o sistema da fluidoterapia direto nele. Então aquela presença que teria, né, dentro do catéter de ar não vai acontecer. Quando você puncionar e realmente estiver dentro da veia, ele vai começar a preencher o catéter por dentro,
de sangue. Então é visível isso. É onde eu já tenho um macete, que na prática nós vamos ver isso, de você começar a introduzir a parte flexível. Então essa é uma imagem que é muito interessante. E olhem que eu não preciso ficar garroteando a veia, segurando a veia num sentido mais proximal do paciente, para que o sangue não pare de correr. A hora que ele estiver dentro da veia e ele preencher esse volume, ele para, ele não vai ficar sangrando mais ainda. Então olha o grande benefício que a gente tem também com esse tipo de equipamento. O Abbocate é excelente para o dia a dia das nossas punções venosas. Esta imagem aqui, ela é fundamental você prestar atenção. Lá na prática, quando você fizer as aulas, você vai ter que fazer essa manobra. O que ele está fazendo ali, professor? Ele está colocando o dedo acima, né, numa parte mais proximal do paciente. Depois do catéter, você está obstruindo aquela veia. Como assim? A partir daquele momento, o sangue não vai mais correr. Então eu posso retirar a parte metálica, a agulha, vai ficar somente a parte flexível no paciente e automaticamente ele não vai correr sangue, ele não vai sujar a cama. O que eu não posso é retirar a pressão de cima. Você vai ver muito isso na prática. E aí isso vai dar um pouquinho de transtorno, tá? Vai sujar alguém, vai acabar... Por isso que nós damos luva para se proteger. Então, não esqueçam, você colocou o dedo para retirar a parte metálica e fazer a introdução da ponta do seu equipo ou da ponta do seu flexível, né? Pode ser uma torneirinha, pode ser um Discofix, né? Conectar no Abbocate, ele não pode esquecer de não tirar o dedo. Não tire o dedo. Colocou o dedo, não corre mais sangue. Depois que você conectar, é que você pode tirar o dedo. Que aí não vai ter problema, porque você já conectou o dispositivo um ao outro, tá certo? E aqui nessa imagem é exatamente o final do processo. Você já conseguiu colocar o catéter dentro da veia, já tirou a parte metálica, né? E depois que você conectou a parte do equipo, você já pode soltar a pressão sobre a veia. Se você for ver exatamente isso, essa imagem já está mostrando. Essa é a parte final. Essa parte não corre mais sangue, não extravasa mais sangue. A parte final é simplesmente a fixação desse sistema de fluidoterapia. Ó, o que eu acabei de falar no vídeo anterior está sendo mostrado agora. O que é essa parte? A fixação. Como se faz uma fixação? Isso depende de cada protocolo, de cada instituição. Tá? Existem várias formas de você fixar. O que é mais importante na fixação? Não é a forma. Tá? Preste atenção nisso. Não é a forma. O que eu preciso é deixar ele bem fixado. Ele não pode se soltar. Geralmente a gente tem que fixar a junção entre o Abbocate e a ponta do equipo e uma parte da extensão do equipo também. Tá? Outro ponto fundamental é você não fixar ou não colocar esparadrapo, micropore em cima do catéter. Na parte onde é o catéter, onde começa a introdução da agulha, né? Onde foi introduzida a agulha para frente. Né? Vamos dizer assim, né? Depois do buraquinho que você fez na pele do paciente, você não coloca micropores para dar na frente. Por que, professor? Por que da importância? Porque eu posso ter um soroma. O que é soroma? Aquela bola quando estoura a veia e a veia se enche de sangue a superfície do tecido adiposo. Fica aquela bolinha de acúmulo de líquido embaixo da pele. Então esse soroma, se eu colocar micropores para dar, eu não consigo observar. Então tem que ter esse cuidado de fixar muito bem o catéter, mas ao mesmo tempo eu não posso esconder a parte onde fica o flexível do Abbocate, tá? Eu não posso esconder. Esse tipo de material, ele faz com que exista menor contaminação, menor possibilidade de contaminação no local da punção. E é o que dá grande valor a ele, de muitas vezes existir um estudo para aumentar o tempo de permanência do uso de Abbocates, tá certo? Existem estudos também no uso de scalp, que o scalp é até 24 horas, mas dependendo do tipo de manuseio,
do tipo de antisséptico utilizado e assim por diante, dos protocolos, ele também pode ser um tempo maior de permanência, tá? Mas o uso hoje é mais em abocates. Por quê? Porque é um dispositivo mais caro. O scalping tem um valor mais baixo, mais reduzido. Já o abocate tem um valor um pouco maior financeiramente. Então, se eu não puder trocar, não é só questão de economia para o hospital, também é a segurança garantida para o teu paciente, para aquele que está sendo atendido ali. Com isso, chegamos ao final de mais uma videoaula. Eu te convido a voltar nos outros conteúdos, reassistir os vídeos caso tenha dúvidas e também a curtir, a compartilhar e também assistir os próximos vídeos para terminar o seu curso na parte online. E eu te vejo também na prática. Com certeza, para quem assiste a videoaula, vai ter uma ansiedade muito grande para chegar no dia das práticas. Até lá!